Cristo condenado diante de Pilatos. Mateus capítulo 27, versículos 11 a 26. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esses versículos descrevem o comparecimento de Nosso Senhor diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Os amigos de Deus devem ter ficado maravilhados ao ver aquele que um dia iria julgar o mundo, permitindo ser ele mesmo julgado e condenado. Ele, que nunca fez injustiça nem dolo algum, se achou em sua boca. Isaías 53, 9. Ele, de cujos lábios Caifás e Pilatos um dia receberão a sentença eterna, permitiu silenciosamente que uma sentença injusta lhe fosse proferida. Esses sofrimentos em silêncio cumpriram as palavras proféticas de Isaías. Abre aspas. Como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Fecha aspas. Isaías 53, 7. Toda a paz e toda a esperança dos crentes devem-se a esses sofrimentos em silêncio. É por causa deles que os crentes terão ousadia no dia do julgamento, pois nada poderiam alegar por si mesmos. Pela conduta de Pilatos, aprendemos como é lastimável a condição de um homem poderoso, mas sem princípios. Pilatos aparentemente tinha concluído que o Nosso Senhor nada fizera digno de morte. Ele sabia que por inveja o tinham entregado. Caso seguisse seu próprio julgamento, Pilatos provavelmente teria rechaçado as acusações contra Nosso Senhor e o teria posto em liberdade. Pilatos, entretanto, era governador de um povo invejoso e turbulento. Seu grande desejo era buscar a simpatia do povo e agradá-lo. Pouco lhe importava quanto pecasse contra Deus e contra a própria consciência, contanto que recebesse o aplauso dos homens. Embora desejoso de salvar a vida de Nosso Senhor, ele temia que, ao assim fazer, acabasse ofendendo os judeus. Por isso, depois de uma tentativa débil de desviar a fúria do povo de Jesus para Barrabás e de uma tentativa ainda mais débil para satisfazer a própria consciência, lavando publicamente as mãos, ele finalmente veio a condenar aquele a quem ele mesmo chamara de justo. Ele rejeitou a estranha e misteriosa advertência que sua esposa lhe enviara depois de um sonho. Ele sufocou protestos de sua própria consciência e entregou Jesus para ser crucificado. Observe nesse homem miserável um emblema vivo de muitos governantes desse mundo. Quantos há que têm consciência de que seus atos públicos estão errados, mas mesmo assim não têm coragem para agir de acordo com essa consciência? Eles temem o povo.
receiam tornar-se motivo de risos. Não podem suportar a impopularidade. Como peixes mortos, eles flutuam com a maré. O louvor dos homens é o ídolo diante do qual se prostram, e a esse ídolo sacrificam a consciência, a paz interior e a alma imortal. Qualquer que seja a nossa posição social nessa vida, devemos ser guiados por princípio e não por conveniência. O louvor dos homens é algo pobre, débil e inconstante. Está aqui hoje, mas amanhã já terá partido. Que nos esforcemos para agradar a Deus. Então pouco nos importará se agradamos ou não os demais. Se tememos ao Senhor, então não precisamos ter receio de ninguém mais. Convém aprendermos pela conduta dos judeus nessa passagem a irremediável iniquidade da natureza humana. O comportamento de Pilatos deu aos principais sacerdotes e anciãos a oportunidade de reconsiderarem o que estavam fazendo. As dificuldades que levantou acerca da condenação de Nosso Senhor fizeram com que eles tivessem tempo para pensar melhor. Mas os inimigos de Nosso Senhor não mudaram de ideia. Antes, insistiram na concretização de sua maldade. Rejeitaram a proposta de Pilatos. Na verdade, entre um criminoso vil e Jesus, eles preferiram que o primeiro fosse posto em liberdade. Clamaram em altas vozes pela crucificação de Nosso Senhor. E afinal, assumiram sobre si mesmos toda a culpa pela morte dele, com palavras de gravíssima significação. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mas o que o nosso Senhor havia feito para que os judeus o odiassem tanto? Ele não era ladrão nem assassino. Não era blasfemador contra Deus nem caluniador dos profetas. Sua vida caracterizava-se pelo amor. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Ele era inocente de qualquer transgressão contra a lei de Deus ou dos homens. Mesmo assim, os judeus o odiavam e não descansaram enquanto não o viram morto. E odiavam-no porque ele lhes dizia a verdade. Odiavam-no porque ele testificava das obras más que cometiam. Eles odiavam a luz porque ela tornava visíveis as trevas em que viviam. Em suma, eles odiavam Cristo porque ele era justo, e eles iníquos, porque ele era santo, e eles profanos, porque ele testificava contra o pecado, e eles estavam determinados a continuar agarrados aos seus pecados. Observemos o seguinte: poucas coisas são tão pouco percebidas e cridas quanto a corrupção da natureza humana. Os homens imaginam que, se vissem uma pessoa perfeita, haveriam de amá-la e admirá-la. Eles enganam a si mesmos, afirmando que é da inconsistência dos que se dizem cristãos que não gostam, e não de sua religião em si. Esquecem-se de que quando um homem realmente perfeito esteve nesse mundo, na pessoa do Filho de Deus, esse homem foi odiado e morto. Esse fato é suficiente para provar a veracidade do que Jonathan Edwards disse. Abre aspas. Os homens não convertidos matariam Deus se pudessem alcançá-lo. Fecha aspas. Jamais nos deveríamos surpreender diante da iniquidade prevalente no mundo. Compete-nos lamentar tal iniquidade e esforçarmos-nos para diminuí-la, mas nunca nos surpreender com a sua extensão. Nada há de tão perverso que o coração do homem não possa conceber ou a mão do homem não possa fazer. Enquanto estivermos vivos, devemos desconfiar de nosso próprio coração. Mesmo quando renovado pelo Espírito Santo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9.